Olá pessoas queridas, tudo bem? Sou o professor Cleiton Lopes, trabalho a disciplina de Química aqui no ArtCep. Hoje o tema da nossa aula está voltado para a pressão de vapor das substâncias. Esse tema corresponde à aula de número 13 do nosso material. Então vamos lá pessoas, para que você possa entender a pressão de vapor das nossas substâncias, nós precisamos ter 4 pontos muito importantes. O sistema, cujo esse sistema ele é fechado. A participação de um líquido. Pô, professor, substância. Então, a substância líquida que nós vamos utilizar aqui vai ser a água. Nós vamos utilizar ela na característica de uma água pura, ou seja, uma substância pura. E também nós vamos ter que utilizar temperatura e uma das partes mais importantes para que ocorra a nossa pressão de vapor das substâncias, que é a interação entre as partículas, que também podemos chamá-las de moléculas. Então, pessoas, vem comigo que eu vou explicar isso bem legal para vocês. Tenho aqui um frasco. Nesse frasco, vamos condicionar uma quantidade de líquido. Qual foi o líquido que nós optamos? Água, numa característica pura. Logo dentro dessa água, nós vamos ter as nossas moléculas, que são as partículas desse líquido. Vou fechar esse frasco, porque nós precisamos fazer algo, criar uma pressão aí dentro. Para isso, vou necessitar da participação direta da temperatura. Vamos aquecer esse frasco nesse primeiro momento. Com isso, vamos deixar passar o tempo. O nosso frasco que foi aquecido, começou a fazer as alterações no estado físico da nossa matéria ou da nossa substância. Perceba que nesse exato momento, a quantidade de líquidos que se encontra nesse frasco diminuiu. Por quê, professor? Porque ele ocorreu um processo endotérmico de característica voltada para vaporização. E não esqueça que nesse mesmo momento está ocorrendo um outro processo, que é o processo de condensação. Bom, professor, se ele está produzindo vapor, significa que o nosso frasco começou a encher de partículas de água que estava no estado líquido e passou para o estado vapor da nossa matéria. Beleza, professor, mas o senhor acabou de falar que aqui também está ocorrendo um processo de condensação. Não é isso? Sim. Entenda, pessoas, que nesse primeiro momento o nosso vapor está sendo maior que a nossa condensação. Como assim, professor? Nosso vapor, a quantidade de água que está sendo evaporada aqui está sendo maior do que a quantidade de água que está sendo condensada. Mas vamos continuar com o nosso frasco. Vamos deixá-lo mais um pouquinho, sofrendo um aquecimento. Notem, pessoas, que agora a quantidade de líquido diminuiu e aumentou a quantidade de partículas no estado de vapor dentro do nosso frasco. Quando isso ocorreu, lembrando que nesse exato momento está ocorrendo o nosso processo de vaporização,
e também o nosso processo de condensação. O incrível é que, nesse exato momento, o processo de vaporização está igual ao nosso processo de condensação. Pincel aqui. Quando isso ocorre, acabamos de criar algo chamado de equilíbrio dinâmico. Esse equilíbrio dinâmico só ocorreu porque a quantidade de líquido evaporado para o nosso processo está igual à quantidade de vapor condensado. Ou seja, se eu evaporei 10 litros de água, nesse exato momento também está condensando 10 litros de água. Quando igualam-se o processo de evaporação com o processo de condensação, nós conseguimos criar algo chamado de equilíbrio dinâmico. E esse equilíbrio dinâmico pode ser, não, ele é a representação voltada para a nossa pressão máxima vapor, que também é a mesma coisa de pressão de vapor das nossas substâncias. Vou utilizar um exemplo aqui que vocês vão compreender bem bacana a questão de pressão. Então, presta atenção. Coloquei aqui a nossa camada atmosférica. Criei 2 pontos. O primeiro ponto foi o Rio de Janeiro, que está bem próximo do nível do mar. O segundo ponto já é o México, que ele está acima do nível do mar, com 2.240 metros. Agora vamos observar isso aqui. Se você verificar, o México está bem próximo da camada atmosférica. Significa que a quantidade de ar que atua sobre México é bem menor que a quantidade de ar que está atuando sobre o Rio de Janeiro. Podemos então concluir que no Rio de Janeiro, devido à quantidade de ar que está sobre ele, a sua pressão vai ser maior em relação ao México, que tem uma menor quantidade de ar que atua sobre ele. Significa que no México a sua pressão vai ser menor. Bom, beleza, professor. Mas quando o senhor fala sobre a pressão, o senhor também tem que citar que vai estar trabalhando a nossa substância. Bom, eu vou utilizar uma substância pura que vai ser a água. Vamos colocar aqui. Água. H2O. Sabemos que a água, quando ela está a uma pressão de 1 atm e ela está próximo do nível do mar, ela vai ter o seu ponto de ebulição de 100 graus Celsius. Beleza? Bom, professor, e no México, que a diferença dele por 2.240 metros vai alterar sua temperatura para o ponto de ebulição? Com certeza, pessoas, por quê? Devido não ter uma quantidade de ar igual à quantidade de ar que está sendo exercida em cima do Rio de Janeiro, a sua temperatura voltada para o ponto de ebulição vai ser de aproximadamente 90 graus Celsius. Eita, professor, agora o senhor me deixou assim, meio encucado, não estou conseguindo compreender. Então, vamos tentar entender isso aqui. Eu tenho aqui a água. A água, para atingir o ponto de ebulição, ela primeiro precisa sofrer o quê? Lembra lá no outro momento? A nossa participação direta de calor, temperatura. Quando ocorre isso, a água começa a liberar as suas partículas. E essas partículas vão sair em forma de vapor. Mas para que a água venha sofrer o processo de evaporação, ele precisa romper a pressão do ar
que se encontra no meio. Depois que ela rompe essa pressão, ela começa a atingir o seu ponto de ebulição. Então, professor, como o Rio de Janeiro está mais próximo do nível do mar, a quantidade de ar é maior, exerce uma pressão maior na água que está sofrendo um processo de fervura. Então, ele exige um pouquinho mais de energia para que ele possa romper essa quantidade de ar e equilibre o seu ponto de ebulição. Como no México tem menor quantidade de ar, então o ponto de ebulição dele vai ser atingido mais rápido. Por isso, professor, nós agora vamos confirmar que o ponto de ebulição do Rio de Janeiro é maior do que o ponto de ebulição do México, que vai ser menor. Beleza, professor, até aí foi legal. Então, o senhor acabou de me dizer que quanto maior a pressão atmosférica, maior é o ponto de ebulição. E quanto menor a pressão atmosférica, menor é o ponto de ebulição. Isso aí é verdade. Agora, professor, fala para nós sobre a parte da altitude, em que ele interfere muito. Por qual motivo? Verifica-se isso. Se o Rio de Janeiro está próximo do nível do mar e o ponto de ebulição dele é 100 graus Celsius, ótimo. E o México, que tem uma altitude acima do nível do mar, está a 90 graus Celsius, então eu posso confirmar algo. Quanto maior a altitude, vou mudar aqui o sentidozinho da nossa seta, olha só isso. Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica, menor é o ponto de ebulição. Quando ele estiver a nível do mar, então significa que quanto menor a altitude, maior vai ser a nossa pressão atmosférica e maior será o nosso ponto de ebulição. Pessoas, quando tudo isso estão interagindo, ele interfere direto em algo chamado de volatilidade. E o que é a volatilidade? É a capacidade que um líquido tem de evaporar. E aí, já sabemos, já está bem na cara, vocês já entenderam que o Rio de Janeiro, a nossa água, vai ter o quê? A sua volatilidade de 100 graus Celsius para a água e vai ter a sua volatilidade de 90 graus Celsius para o nosso México. Então, eu posso confirmar que no México a volatilidade da água é maior. E no Rio de Janeiro, a volatilidade da nossa água vai ser menor. Por quê, professor? Pensa comigo. Se você vai ter 2 líquidos dentro, esses líquidos vão sofrer aquecimento. Um tem o seu ponto de ebulição de 70 graus e o outro tem um ponto de ebulição de 100 graus. Para chegar em 100, tu tem que passar por quem? Pelo 70. Então, se no México a água tem um ponto de ebulição de 90, então para chegar no 100, quem é que vai evaporar primeiro? A água no México. Ótimo, professor. Agora, quando o senhor envolve tudo isso na prática do dia a dia, vamos imaginar o seguinte. Você chega e diz o seguinte: ei, professor, eu gostaria de fazer um alimento. Sei lá, tu quer cozinhar aí um pedaço de carne. Vamos fazer um cozimento de um pedaço de carne. E te pergunto, no Rio e no México, aonde você vai poder fazer o cozimento dessa carne mais rápido? Lembrando, aqui o sistema está sendo aberto, não está sendo fechado, ok? Podemos dizer o quê? Como? O cozimento da água vai ser mais rápido no Rio de Janeiro, enquanto no México ele vai ser mais lento. Eita, professor, mas por quê? Devido à pressão atmosférica que exerce maior atuação, faz com que a cinética dos átomos
da água agite ali dentro e acelere o cozimento do nosso alimento, ou seja, da carne nesse exato momento. Pessoas, agora vamos coletar todas essas informações e vou trazer para cá. Vamos construir um gráfico. Nesse gráfico nós vamos relacionar os nossos pontos. Pressão versus temperatura. Eita! Vamos lá. Eu acabei de trabalhar o ponto do Rio de Janeiro e México, ok? Agora eu vou fazer o seguinte. Sabemos que o ponto de ebulição da água a nível de mar está a 100 graus Celsius. A uma pressão voltada de 1 atm. Professor, mas o senhor está trabalhando a pressão aqui em milímetros de mercúrio. Sim, então converte 1 atm é a mesma coisa de 760 milímetros por mercúrio. Então, eu posso dizer, professor, que no Rio de Janeiro, a nossa água que ferve a 100 graus Celsius vai estar a uma pressão de 760 milímetros por mercúrio. Logo, professor, eu preciso também trabalhar o ponto do México. Poxa, imagina, o México está a qual temperatura? 90 graus Celsius. Então, podemos classificar que a temperatura de 90 graus Celsius para o México vai corresponder a aproximadamente 525 milímetros de mercúrio em sua pressão. Assim, nós acabamos de confirmar que a água no México consegue evaporar mais rápido do que a água no Rio de Janeiro. Com isso, pessoas, construímos o nosso gráfico. E se observarmos o nosso gráfico, tudo que se encontra antes do nosso eixo está no estado líquido. E tudo que se encontra após o nosso eixo vai estar no estado de vapor. Pessoas queridas, por hoje é só. A nossa aula hoje foi voltada para a pressão máxima de vapor e a aplicação dessa pressão em o nosso ambiente atmosférico. Fique ligado, sempre verifique a sua agenda online, pois nós estaremos encaminhando atividades para vocês. Valeu, pessoas!